Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Raíssa, jornalista da Memória da Eletricidade, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Luiz, que é nosso companheiro, nosso parceiro de bastante tempo, já esteve em alguns preservames. É um prazer enorme sempre encontrar com você por aqui. Dessa vez é à distância. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Light e as suas ações de preservação. Luiz, para começar esse bate-papo, para quem não te conhece, e eu garanto que é pouca gente, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional. Claro, Raíssa, tudo bem? Boa tarde, em primeiro lugar, Raíssa, a todos que estão aqui nos assistindo. Um abraço para o doutor Augusto, para toda a equipe da Memória da Eletricidade, instituição pela qual nós temos muito carinho, né? E muito respeito. Bem, a minha trajetória aí na Light são 22 anos e meio, sendo bem preciso, né? Iniciei na Light, eu passei por muitas áreas dentro da empresa, né? Não iniciei na área que eu estou hoje, iniciei numa área de atendimento ao cliente e fui mudando por vários segmentos até um dia montar, junto com a diretoria, com o diretor da ocasião, o Instituto Light, né? E depois daí vieram os projetos, e depois eu fiquei navegando entre o Instituto Light e a comunicação, assumi a gerência do Instituto num primeiro momento e, num segundo momento, juntou a gerência do Instituto com a comunicação corporativa e numa gerência só, e eu assumi essa gerência dupla, né, vamos dizer assim, né, com muito prazer, porque é uma empresa que me dá muita alegria trabalhar, muito rica, né, não estou falando rica financeiramente, mas rica do ponto de vista de história, de cultura, de projetos interessantes. Minha formação, naturalmente, é uma formação em comunicação, né? Originalmente sou publicitário, formado em comunicação publicidade, com pós-graduação em comunicação empresarial, e fiz um mestrado em administração, justamente para ter essa visão mais ampla das corporações, né, da gestão e etc. Legal, Luiz. Já somos quase 30 pessoas. O Parque Opa, sejam Arqueológico e todos Ambiental bem-vindos. está aqui, o Museu Boa tarde a todos. Light. Então vai ser um Boa bate-papo bem tarde. animado. Inclusive, Oba! eu queria reforçar aqui o convite para o pessoal participar do chat. Eu estou de olho aqui. Podem mandar perguntas, comentários sobre o que a gente estiver falando, que eu vou puxar esses ganchos aqui para falar com o Luiz. Luiz, para começar, eu acho que a gente não pode deixar de falar que a Light completou 115 anos, né? E isso aconteceu em plena pandemia. E aí, queria saber como é que Exatamente. foi isso. Quais foram as ações que vocês encontraram para comemorar e divulgar? E o que já estava planejado e o que foi possível, né, realizar nesse contexto? Foi um desafio porque nós tínhamos planos esse ano para os 115 anos, uma série de ações de comunicação dentro de um reposicionamento de marca, só que com a pandemia a gente teve que reconstruir essa ideia, né? E comemorar, dia 30 de maio, a Light completou 115 anos de presença no Rio de Janeiro, e nós fizemos uma campanha muito simpática, por sinal, mas ela foi uma campanha mais nas redes sociais, uma campanha no digital. Não deixamos de fazer, nós fizemos um filme que saiu em todos os nossos canais, tanto nos canais corporativos, nos canais do Instituto, da parte educativa cultural, e internamente, que foi também reverberado aí pelas redes dos próprios colaboradores. Basicamente, o que a gente fez foi esse vídeo, foi essa campanha, né? Muito legal. E assim, eu acho que é uma tendência, né, nesse momento de pandemia, que a gente se moveu para o digital. Hoje é o único laço que é possível estar reunido e estar fazendo junto, igual nós estamos nesse momento fazendo. O digital que está Exato. conectando a gente. Mas o ano não acabou. Na verdade, nós estamos falando do ano em que a Light faz 115 anos. O que
Ou seja, pode ser que a gente ainda tenha alguma surpresa. Eu não posso prometer nada, porque a gente ainda temos uma imprevisibilidade grande, mas quem sabe, né, a gente ainda não traz alguma coisa. Agora, quem puder esse vídeo, dar uma olhada no vídeo, depois tiver interesse, né, a gente conseguiu, num tempo muito curto, mostrar esse vídeo dos 115 anos, né, mostrar toda essa trajetória da Light, que esteve presente em todos os lugares, na vida de todo mundo aqui do Rio de Janeiro, os cariocas, os fluminenses, durante esses anos todos, e está muito presente nesse momento, porque as pessoas nesse momento talvez não percebam, mas a energia elétrica, o fornecimento, ele é essencial, senão nem a internet tem, senão nem a live a gente poderia fazer, né? E a Light está lá presente, com uma rede firme. Então, assim, e foi isso que a gente... E o futuro, né? A Light tem uma história, a gente vai falar um pouco aqui de vanguardismo, né? Falar de história não é falar de passado, ficar preso a falar de história, contar história, né? Ela nos ajuda a alavancar o futuro, né? A vida é feita de... Né? O que alicerça a gente é o desejo do futuro e a base do passado. É isso que vai fazer a gente andar, né? Senão fica desestrutura. Então, falar da história da Light, falar da história de uma empresa de vanguarda, uma empresa moderna. Eu até fiz um convitinho, venha passear comigo pela história da empresa que modernizou o Brasil. Isso está escrito num livro, não sei o que estou dizendo, não estou puxando o saco da empresa. Está em livro, quem escreveu foi um canadense, a Light foi canadense, né? Então, é mostrar a empresa, e assim, e queremos continuar sendo dessa forma. Muito legal. Assim, continuando, eu acho que um ponto importante, Luiz, é a sede da empresa, né? A sede original lá é um prédio histórico no centro do Rio de Janeiro. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa sede e da atuação da Light nesse espaço. Olha, a sede eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu sou apaixonado por tudo aquilo. A sede histórica da Light, ela é um prédio de 1911, portanto ele tem aí 109 anos, né? Quer dizer, a Light já existia desde 1905, a Light veio para cá, era num outro lugar, e em 1911 sai aquele prédio, que é um estilo, ele segue um estilo industrial, né, inglês, embora feito por canadenses, né? Ele tem a parte de trás em tijolinho, com umas janelas de ferro, né? E, enfim, é uma fachada linda, encantadora, muito bem preservada pela nossa equipe de patrimônio. O prédio tem a fachada tombada pelo IPHAN, pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural. Então, qualquer intervenção que a gente precise fazer, a gente tem que ter a parceria, a avaliação e o aval do IPHAN. E esse prédio passou, né, por muitos momentos, né? Nós tivemos no térreo, né, desse prédio histórico, no início, ali era uma garagem, na verdade era uma estação de bonde com uma garagem. O bonde ele tinha uma entrada, né, fazia a manobra lá dentro e fazia a manobra, os reparos, estacionava aquela coisa toda e tinha uma saída, né? A gente tem fotos sobre isso, né? E depois, então, isso foi se modificando mais adiante, quando a Light foi adquirindo as outras concessões e os demais serviços, além da energia elétrica, o gás, o bonde, energia elétrica, né? Primeiro a energia elétrica, depois o bonde, o gás e o telefone. A Light passou a vender também eletrodomésticos. E aí ela montou em sua fachada 4 vitrines para expor tanto eletrodomésticos para eletrodomésticos. Não, na verdade eram equipamentos para gás e para energia. Então ela vendia tanto o aquecedor, né, para o banho quente, que era um estímulo que se fazia à época. Até tem uma publicidadezinha aí que a gente depois pode... eu não sei se está rodando aí, né? Vou colocar as fotos. Ah, tá. E também as tostadeiras, né, os aparelhos que precisavam de eletricidade, porque como existia uma publicidade muito forte lá nos anos 30,
né, para estímulo e apresentação dessa nova tecnologia que era extremamente disruptiva naquela época. É importante destacar isso, que hoje para a gente é tão natural, quase que mágico e quase que obrigatório, né? Se não faltar, não pode faltar, né? Antigamente era uma coisa muito nova, as pessoas não tinham estrutura em casa. É como você falar de um carro elétrico hoje aqui no Rio de Janeiro. Tem estrutura nos prédios? Não tem, talvez um ou dois, né? Então, assim, não havia estrutura, as pessoas não sabiam o que era aquilo, que elas não sabiam nem que elas poderiam pagar por aquilo. Então, existia um conjunto de campanhas publicitárias que mostravam para a sociedade, para o público, que ter a energia em casa, ter a luz, ter a enceradeira era útil, facilitava a vida e era barato. Né, poderia ser pago, era apenas um tostão. Então, nós temos várias propagandas que mostram assim, né, o tostão, coitadinho, não vale nada, mas, né, você, quer dizer, na verdade não falava você, né, a sua esposa pode aspirar a casa por 2 horas. É o negócio da sua esposa, porque naquela época, né, a cultura era essa cultura da dona de casa, né? Então, hoje não seria assim. Mas, assim, é gostosinho olhar, porque quando você olha essas propagandas, você passeia pela história, você entra numa máquina do tempo. Você entra numa outra época. Então, assim, às vezes é bom a gente sentir um pouco numa outra época no passado, às vezes imaginar como vai ser o futuro. Eu sempre digo, adoraria ter uma máquina do tempo, não para viver nela, mas para de vez em quando dar um passeio. Entendeu? Muito bom. E é legal você contar essas histórias, Luiz, que a gente vê o quanto, assim, quem não conhece, né, começa a ver um pouco como a Light, ela tem essa preservação histórica entranhada, né, no jeito de ser da empresa, não só pela sede, mas também pela participação que ela teve na transformação urbana do Rio, na transformação tecnológica. Isso é muito legal. Aí, Luiz, falando um pouquinho do Centro Cultural da Light, ele foi inaugurado em 94 e foi um dos primeiros espaços culturais da região totalmente dedicado à história da eletricidade. Aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse espaço e como é que estão essas atividades de vocês. Vocês têm um calendário de eventos bem legal. Como é que vocês estão fazendo nesse momento? Vocês pensaram já no como é que vai ser num cenário pós-pandemia? Sim, sim, pensamos em tudo. Então, deixa eu te responder por partes. Então, eu falei que ali, né, nesse espaço térreo, inicialmente era uma garagem de bonde, depois tivemos as vitrines, a agência comercial, e assim a Light foi se desenvolvendo. Em 1994, toda essa área térrea, obviamente, as vitrines continuam lá, e hoje elas são equipadas com uma comunicação com quem passa na rua, né? Essa comunicação que nós fizemos, falando sobre... Ela é lúdica, ela é bem didática, ela é um pouco cenográfica, né? E a gente fala, então, um pouco de questões da empresa como um todo, do centro cultural, de assuntos que a empresa tem, outros assuntos que possam interessar o público, como tarifa social, etc. Então, ali a gente faz uma comunicação direta com o público. Aí tem um VLT passando agora lá, né? Que é muito legal, porque antes passava o bonde, depois tapou a linha do bonde, agora abriu, passa o VLT, e a gente então faz essa comunicação. Agora está tudo parado, né? Mas, então, em 1994, é lançado um centro cultural nesse espaço térreo, que é bem grande. Tá? A gente está falando aí de uma área de aproximadamente, na época, 2.400, 3.000 metros quadrados, mais ou menos. Estou chutando um pouquinho, tá? Hoje a gente tem mais de 6.000 metros quadrados, porque a gente ampliou muito. Eu vou explicar. Inicialmente, o Centro Cultural ele era um espaço, de fato, para a Light prover cultura gratuita ao público ou a preço muito popular. Então, tem o Teatro La Martini Babo para 182 pessoas. Tivemos ali diversas peças, historicamente falando. Nessa época, não fui eu que fiz o Centro Cultural, tá? Fica aqui até uma homenagem às pessoas que fizeram esse espaço, né? Graças a isso, hoje a gente pôde dar continuidade a ele, né? Ao Centro Cultural e ao acervo histórico. E ali você tinha uma sala de memória contando já um pouco da história da Light, com fotos, alguns artefatos, uma central telefônica lá de trás, daquelas que botava lá o botãozinho, uma foto das atendentes que tinham, das telefonistas que tinham na época, né? É um espaço muito gostoso. Eu nem sonhava que eu fosse trabalhar com essa época. Na hora do almoço eu vivia lá, ia direto, ia de novo e não me cansava de ver. Até que um dia, né, quis a vida
que eu fosse assumir toda essa área. Esse espaço foi todo remodelado, depois eu conto isso. Temos as peças do Di Cavalcanti, que foram compradas em 1970, é uma coleção do Di. Essa coleção, originalmente, ela tem 5 obras, mas na época, o presidente Galotti, em 1970, só comprou 4. Essa quinta está lá em São Paulo. Não sabemos ao certo aonde. Bom, mas nós temos uma réplica dela para compor a história. É uma sala dedicada a essa, né, que fala sobre a visão da imprensa naquela época, né, sobre a cidade, sobre o Rio de Janeiro. É uma exposição bem interessante e toda pronta, né, ela é acessível, né, inclusive para deficientes visuais, eles podem tocar e sentir, né, o formato das obras do Di e ler também. Não só ler, mas sentir o formato. Então, assim, essas salas de exposições, né, tem 2 salas de exposições, né, tem a Di Cavalcanti, espaço de memória, a pequena galeria, a grande galeria para exposições temporárias. Hoje, isso foi evoluindo com o tempo. Hoje, o que nós temos? Hoje nós reformulamos o espaço que se chamava Espaço Memória, hoje ele chama-se Década das Descobertas. Tem até umas fotozinhas dele aí. O Década das Descobertas, ele tomou um corpo, ele vai passeando por todas as décadas da história da Light, e aí tratando não só de energia ou de coisas da Light, mas de acontecimentos outros de cada época, fazendo uma associação com música, moda, tendência. Então tem lá a Carmen Miranda, né? Tem lá o lançamento do foguete, o Homem à Lua, tem lá a época da discoteca, a chegada do celular, isso tudo a gente vai passeando e, obviamente, como a gente tem uma ligação muito grande com os temas da eficiência energética, que é uma necessidade da gente comunicar, principalmente com o nosso público, que é o infanto-juvenil, ou aquele público que está mais tranquilo, indo lá dando um passeio, mesmo o público mais maduro, a gente precisa conversar com eles sobre como consumir de forma consciente. Então, esse espaço ele tem uma mesa, né, toda touch, dedicada a você montar a sua casa com e sem eficiência, para você ver qual é a diferença na sua conta de luz. Tem 2 cozinhas, uma antiga, que por sinal é muito bonita, mas não é nada eficiente, é uma graça, mas não é nada eficiente, uma outra moderna que é o que a gente vê em todo lugar, mas é bem mais eficiente. Então, a gente trabalha o tempo inteiro com essa coisa, a gente já fala, inclusive, de geração distribuída, de uma forma, obviamente, encurtada, né? A sala é pequena, é a mesma sala, a gente só reestruturou. Di Cavalcanti continua lá, a pequena galeria, a gente tem uma parceria com a EBA, a Escola de Belas Artes, com exposições, eles vão trocando as exposições dos alunos, né? Passa por uma banca dos diretores da escola. E a grande galeria também, que a gente recebe exposições, eventos, ou promovemos exposições, como fizemos ano passado, Rio, Energia em Movimento, onde a gente pegou muita coisa lá no nosso acervo, fotos. Então, por exemplo, a gente pegou fotos do Rio de Janeiro, fotos urbanas, do Malta, tá? do Augusto Malta. E fomos à rua buscar onde é o... Foi difícil, hein? Foi fácil não, porque o Rio mudou, então às vezes é muito difícil achar o mesmo ponto de vista, e era isso que a gente queria. Então a gente brincou com esse antes e depois, nós brincamos, eu digo brincar porque eu gosto tanto, que para mim é brincar, tá? Eu acho que não vão achar que o meu trabalho por trás disso tem muita administração, tá? Mas vamos lá. A gente brincou muito com as propagandas, mostrando aí essa evolução, a gente falou muito de eficiência energética ao longo do tempo, como a Light ia se comunicando, porque a gente tem um acervo da comunicação da Light, tá? E falamos de segurança com a rede também, usando esse acervo de comunicação. Tá? E a gente vai voltar a falar desse acervo de comunicação lá no final, né? Acervo do futuro, que é um tema importante a gente falar aqui. Sim, mas, enfim, então hoje o Centro Cultural, a gente tem um bonde, a gente tem um palco do bonde, com uma réplica não, é um bonde, um dos últimos bondes lá que a gente colocou ele lá, na época que montaram o Centro Cultural, esse bonde ficou lá. Tem um caminhão elétrico da primeira década do século passado, já tinha um caminhão elétrico, com 10 baterias, né? Ele não funciona, tá, gente? Tá lá só para explicar que já havia um caminhão elétrico naquela época para fazer supervisão de rede, fazer as manutenções. A área era muito menor, naturalmente, né? A área da Light, né? Era pequenininha, né? Eu estou falando de 1910, 1918, né?
E aí a gente temos um bistrô maravilhoso, quer dizer, agora está tudo fechado, gente, pelo amor de Deus, está tudo fechado, mas em épocas de normalidade. Nós temos, temos as salas de atividades educativas, que a gente recebe escola todo dia de manhã e de tarde, temos um delicioso bistrô lá, que é o Pimenta Gourmet, e somou-se esse espaço de centro cultural, em 2010 nós inauguramos o Museu Laico de Energia, a primeira parte, e a Praça das Energias, que é uma área aberta, uma praça de 2.400 metros quadrados, que antecede a visitação ao museu. Tá? No museu, vou falar aqui bem rapidamente, no Museu Laico de Energia, que não é um museu necessariamente de acervo, mas ele é um museu que ele é mais interativo para falar da energia, de onde vem, né, como consumir de forma consciente. Tem maquete da Lego Zoom mostrando toda a rede. A gente inaugurou primeiro o Circuito Energia e depois, no segundo momento, o Circuito Cidade Inteligente, que é uma cidade cenográfica, onde também tem uma casa cenográfica, e ali a gente também explica como consumir de forma consciente, com segurança, para não ter choque, não ter problema nenhum, né, os aparelhos mais eficientes, a tecnologia de smart grid, de carro elétrico e etc. Então, a gente vai trabalhando isso nesses espaços. Tá? E a reserva técnica do acervo da Light, que é um acervo com mais de 600 mil itens, entre móveis, documentos, fotos em gerais, e as fotos do Malta, que é, vamos dizer assim, a cereja do bolo dessa história toda, né? Isso tudo é muito bem guardado nessa reserva técnica. Tem uma parte do acervo da Light que está exposta na empresa, decorando, ornando a empresa. Então, tem na sala dos diretores, os diretores ficam todos numa sala só, né? Então, na sala dos diretores, a gente vai encontrar relógio, mesa, uma ou outra mesa, como adorno, né? E em algumas áreas da empresa, no hall de entrada, nós vamos encontrar diversos itens do acervo, tudo isso mapeado, obviamente, mas o grosso, principalmente de foto de uma alta e de pesquisa, documentos para pesquisa, ele está nessa reserva técnica, que é um espaço que tem um mezanino, tem lá os armários deslizantes, até também vai ter uma fotozinha aí, para a gente poder fazer da melhor forma possível a salvaguarda desse material. Legal, Luiz. Luiz, o Eduardo Bodstein está saudando Tudo bom, Eduardo? saudando essa iniciativa da conversa, falando da maravilha que é trazer esse material, essa conversa neste momento. E ele está fazendo uma pergunta, legal, se novos projetos estão chegando, levando em consideração esse atual momento que a gente vive. Tem alguma coisa já no forno? Tem, Eduardo, inclusive um com você, né? Sim, a gente tem muita coisa. Nós temos propostas que chegam para a gente a todo momento, que estão sendo avaliadas, obviamente. Nós temos algumas propostas que já começaram uma avaliação antes da pandemia, que é o caso até do Eduardo aí, né, da exposição. Não vamos falar, né, Eduardo, para deixar aí o mistério, mas é uma coisa muito legal para o público, que a gente ainda vai aprofundar. E nós temos os nossos projetos que nós desenhamos. A equipe ela não para, ela está sempre buscando como equipar melhor, o que mais entregar para a sociedade. Isso é um presente para a sociedade, é uma entrega, né? Com certeza. Sim, então eles estão sempre pensando quais são as fontes de recursos que a gente pode utilizar, quais são as parcerias que a gente pode fazer, o que mais a gente pode falar de energia, de cultura, de eficiência energética com o público. Então eu tenho uma equipe que pensa nisso, então tem projeto na boca do forno, a gente tem plano, assim, não sabemos quando vamos retornar, mas nós temos projetos que estão sendo desenvolvidos para, quando a gente retornar, a gente reequipar, enfim, tem novidades para acontecer. Assim, claro, a gente está ainda, é muito difícil, né? No momento de pandemia, mas nós estamos trabalhando em cima disso, algumas até bem endereçadas, viu? Bem encaminhadas. Vai ter novidades. Luiz. Deixou todo mundo curioso aqui. Sim, o legal é a Light, isso. O perfil corporativo da Light está aqui no nosso chat falando que você conhece bem a nossa história. Muito bom. Luiz, você tinha começado a falar do acervo histórico de vocês e a joia da coroa, que é o acervo do Augusto Malta, né? Que é uma figura marcante aí na documentação do Rio de Janeiro. O acervo histórico de vocês conta com aproximadamente 600 mil itens documentais. Aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa salvaguarda e o conteúdo desses documentos. Quais ações de difusão do acervo
vocês estão realizando e qual documentação você considera uma referência para a história da Light, fora do Augusto Malta, que já não vale citar. Claro. Olha, o acervo da Light, também deixando aqui prestigiando aqui quem tomou a iniciativa de começar esse acervo muito antes de eu chegar na Light e de mantê-lo, né, até o momento em que a gente assume. E cabe a nós agora dar continuidade. A gente vai iniciar um trabalho que já foi todo selecionado, a empresa já foi cotada, e a gente vai iniciar, em parte, um trabalho de reinventário. Nós vamos fazer um diagnóstico geral do acervo para ver o estado geral, o que tem, o que não tem, reinventariar e deixar as recomendações de melhorias. O que precisa ser feito para melhorar? E aí a gente vai partindo para as outras etapas, que efetivamente é a melhoria, até uma etapa final, que é, de alguma forma, a gente disponibilizar esse acervo para o público. Nós já temos algumas pistas. Na verdade, não são pistas, nós já temos um projeto aprovado em etapas. Eu não gostaria de adiantar agora, para não tirar o ineditismo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que no próprio Centro Cultural nós vamos ter dispositivos que permitirão gratuitamente ao público chegar lá e fazer diversas consultas. Hoje, nós não... O acervo da Light, quem sabe, né? Os historiadores, os pesquisadores sabem desse acervo e nos procuram com uma certa frequência, uma certa constância, para fazer pesquisa. Eu tenho lá o meu museólogo, que é o Diadingo, que é de São Tomé e Príncipe, ele é o primeiro museólogo do país dele, eu gosto sempre de falar isso, que é uma história interessante, e que recebe agenda e recebe esses historiadores, professores, pesquisadores, com todo carinho e atenção, para que eles possam desenvolver teses acadêmicas, trabalhos, livros, centro de memória. Então, assim, nós já fizemos livros em parceria com vocês, centro de memória, outros autores já fizeram livros que utilizam, muitas vezes, documentos do acervo, fotos, principalmente fotos, né? Então, assim, ele é muito bem cuidado, né, pela nossa equipe lá, principalmente o Diadingo, encabeçando isso, com muito cuidado, nosso cuidado até demais, às vezes. Nem eu posso entrar, às vezes, lá, tem mais coisas assim, brincando aqui um pouco. Mas ele cuida, tem toda a questão do ar, da luz, tem esses cuidados todos, né, do local certo para guardar, é tudo muito bem segmentado, né, as fotos são todas... você fala de um tema, ele vai lá, ele vai dizer para você se tem a foto ou se não tem uma foto de um ano ou de uma rua, porque está tudo muito bem setorizado, catalogado. A gente vai melhorar isso. Tá? A gente quer passar isso tudo para digital, de uma forma mais moderna ainda, mantendo, obviamente, o físico. Mas vamos fazer por partes, né? Temos um acervo audiovisual importante, parte dele pode estar comprometida, porque, infelizmente, não foi prioridade ao longo dos anos, e a gente vai tentar resgatar o que puder dentro desse programa de aprimoramento do acervo. Nesse acervo audiovisual, a gente tem coisas importantes ali sobre a relação da Light com o urbanismo, tá? Eletrificação de favelas lá em 1982. Nós temos coisas interessantes ali. Vamos ver o que a gente consegue resgatar. Agora, de fato, a cereja do bolo são as fotos do Malta, essas estão muito bem guardadas, as 7 chaves, né? E muito bem preservadas. E, obviamente, as revistas, né? Documentos, muitos documentos. A Light teve no jurídico dela Rui Barbosa, né? É referência em jurídico no Brasil. Sabe, a Light era uma empresa que tinha uma representação... Gente, olha só, a Light foi a maior empresa do Hemisfério Sul, até, talvez, meado do século passado, ou um pouco antes, tá? Isso também está em livro. Era a maior empresa do Canadá fora do Canadá. Então, assim, ela teve uma... hoje não é mais tudo isso. Quem sabe a gente não volta, né? Mas naquela época era uma empresa muito poderosa. Então, e você teve grandes nomes, ou se fizeram na Light, ou que estavam na Light, como, por exemplo, o Rui Barbosa. Entendeu? O Malta, que era um grande fotógrafo, foi contratado pela Light em paralelo por Pereira Passos. Então, o Malta, ele era fotógrafo da prefeitura ao mesmo tempo em que ele era fotógrafo da Light. Verdade. Malta não foi, né? Por isso essa riqueza das fotos, porque foi justamente nas transformações lá que o Pereira Passos fez, eram muitas obras, e o Malta fotografava aquilo tudo. Como ele também era da Light e fazia para lá. Então, assim, a gente tem fotos do Rio de Janeiro incríveis, e foto que eu olho, gente.
a mesma foto, eu paro, às vezes fico olhando a mesma foto, eu estou há 22 anos e meio na Light, eu não canso de olhar. Porque assim, é tão sensacional, o que era isso? Essa casa ainda existe? Que rua é essa? Onde é? É muito curioso, sabe? É curioso do ponto de vista não só histórico, mas urbanístico, de arquitetura. Nossa, é muito gostoso, sabe? Sim, E as com propagandas, certeza. né? As propagandas também compõem. E tem cartas, documentos, ofícios, né, que também interessam, às vezes dependendo do tipo de pesquisa. Agora, eu queria falar para as propagandas, a gente vai ter aí uma média de 350 peças entre peças publicitárias impressas, porque existia uma revista chamada Revista Light. Essa revista ela rodou de 1928 a 1940 como uma revista mês. E ela era entregue a empregados da Light e a formadores de opinião. Jornalistas, enfim. E público em geral, né? Mas não todo mundo, obviamente. Essas revistas, todas elas, cada uma delas tinha uma peça publicitária, nessa linha que eu falei lá no início, e uma capa assinada pelos cartunistas da época. Então, nós temos um acervo com essas capas interessantíssimas, riquíssimas, e com essas peças publicitárias que nós usamos. Você perguntou da difusão, como é que a gente usa o acervo? A gente usa, eventualmente, em exposições, em livros. Então, volta e meia tem um livro, tem alguma coisa onde esse material, ou fotos do Malta, principalmente fotos do Malta, e das publicidades e as capas das revistas, elas estarão presentes, inclusive produtos que nós já fizemos com Memória da Eletricidade, que conhece muito bem esse material que a gente tem lá. É verdade. Não sei se eu respondi tudo, se falta alguma coisa. Não, acho que respondeu sim. Qualquer coisa a gente volta nesse assunto, né? Luiz, a Light, além desse patrimônio documental que você expôs tão maravilhosamente, vocês também têm importantes construções e patrimônios arquitetônicos. Além do Centro Cultural, tem o Centro da Memória da Usina de Fontes, que é uma usina pioneira, uma das maiores na época que foi construída, né? Vocês têm, que é um espaço, hoje em dia, né, um espaço voltado ao resgate da história da região e do empreendimento em si, por esses fatores que eu falei. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse espaço, como é que ele foi elaborado, por que ele foi escolhido como marco. Isso aí é mais um ativo histórico da Light, tangível e intangível, porque foi a usina de Fontes Velha, ela foi a primeira usina de grande porte do Brasil e uma das maiores do mundo em sua época de construção, feita pelos canadenses. Os canadenses vieram para cá e eles trouxeram, só para complementar aqui, né, houve uma formação acionária, uma composição acionária feita por diversos empreendedores lá no Canadá, que trouxeram, primeiro em São Paulo, em 1899, a The São Paulo Tramway Light and Power, e em 1905 a The Rio de Janeiro Tramway Light and Power, com essa composição acionária divididinha, não era um dono só, e eles vieram para cá realmente para fazer uma empresa para durar muito mais de 115 anos. Então eles começaram com as obras de uma grande barragem, de uma grande represa para distribuir água e energia, energia e água para o Rio de Janeiro. E começaram, né, e construíram essa usina de Fontes Velha, tem Fonte Nova, né? Que começa pela robustez da sua construção, que aquilo ali é para durar para sempre, né? Cai a Serra das Araras, mas aquilo ali não desmonta. Vamos bater na madeira, que não vai cair nada. Mas vamos lá. Teve a enchente de 67, que foi um horror. Mas ali os nossos heróis da Light que salvaram, né, que desligaram, que subiram pelo cano e salvaram para que não fosse uma catástrofe pior ainda. E, obviamente, o prédio está lá até hoje, o sistema hidroelétrico que tinha naquela época está lá até hoje, foi modernizado naturalmente. Então, assim, eles construíram os canadenses fizeram realmente uma cidade para suportar a construção daquela usina. Cidade essa que mais adiante se tornou uma vila para empregados da Light, que lá está até hoje. Obviamente, hoje a Light foi se desfazendo das casas, tem aí
Tem uma questão com patrimônio que eu não acompanho, mas enfim, as casas estão sendo vendidas, estão sendo passadas para outros donos, porque elas não têm mais condições de manter uma vila com casas e tal, porque é um outro mundo, uma outra realidade, mas naquela época você tinha uma vila, que aliás muito interessante, para as pessoas que moravam lá em cima e trabalhavam naquela região, né? E esse sistema hidrelétrico, obviamente, foi se desenvolvendo. Nós fizemos lá, você teve lá, Raíssa? Você teve lá, Não, né? não tive. Não, Infelizmente ainda não quem conheço, só de foi, foto. foi a Amanda que foi. Amanda. Bom, nós fizemos um centro de memória lá e inauguramos em 2018, 17. Agora me perdi um pouquinho. Ou foi 17 ou foi 18. Acho que foi 2018. Inauguramos. Não, minto, foi 2018. A gente me desculpa. Agora realmente Mas, enfim, é recente, tá? Inauguramos esse centro de memória que é muito gostoso. Ele não é aberto ao grande público porque é uma área muito técnica e para a gente abrir para o grande público a gente teria que ter uma estrutura muito diferenciada por causa das questões de segurança do público, né? E, obviamente, da usina também, que ainda tem a usina funciona, né? A nova, e tem uma PCH agora, né? Então, a gente teria que ser um projeto específico para isso. Por enquanto, a gente dedica esse local a visitas pontuais, institucionais, mais técnicas, mais combinadas, vamos dizer assim. Nós temos um cuidado com esse local, o Diadingo, que eu já citei aqui, vai até lá fazer todo o tratamento museográfico, a limpeza museográfica, para manter o lugar limpo, né? Mas não é faxina, né? É uma limpeza que eu digo, limpeza das peças, né? Com aquele cuidado especial da museologia, para não estragar aquela coisa toda. Porque a gente tem uma casa de máquinas da época, que é interessantíssima, é uma caixinha, é um lugar muito legal, com um monte de botão, que você não entende nada, que se usava naquela época para fazer os controles. Essa sala a gente, né, junto lá com o Instituto Cultural Cidade Viva, a gente fez um trabalho de restauro dessa não sei se foi bem um restauro, mas foi um tratamento muito bem feito, com a custo muito baixo, né, com parceria com o BNDES, é importante dizer isso. Luiz, complementando, o Instituto Cidade Viva comentou aqui na live que a inauguração foi em maio de 2018. Obrigado, gente. Realmente essa aí eu dei uma patinada, maio de 2018. Obrigado. Então, nós temos essa salinha. Essa sala, para mim, é a cereja do bolo lá. Já é muito legal essa sala de controle, né? Que ela fica isolada, sabe? Ela fica mais altinha, você tem que subir uma escada e tal. Ela é fechadinha, assim. De lá, o controlador, ele via todos os geradores, aquelas máquinas imensas. Você imagina trazer aquelas máquinas em 1908, foi quando começaram a subir? A serra tinha carro em 1908, tinha caminhão, aquilo era levado por tração animal. Não tinha nem serra, gente. Você imagina só o que os canadenses não investiram para fazer aquele... É enorme, um negócio enorme, está lá, está exposto lá. Entendeu? No nosso museu. E tem ali as explicações, a gente fala do Pearson e do Mackenzie, que foram os pioneiros, foram os caras que lutaram muito, né, para estabelecer a Light aqui, para trazer a Light. Já tinha as questões políticas, tinha uma série de entraves. Esses dois enfrentaram tudo isso e trouxeram a Light para cá, esse investimento. E aí vem a história, a empresa que modernizou o Brasil, porque ela foi... Aonde você tinha energia e tinha a linha do bonde chegando, você tinha um aumento do valor da terra, do interesse pela terra e das construções. Então, a influência da Light no desenvolvimento do Rio de Janeiro e região metropolitana interior, ela é muito grande. Naturalmente, as outras companhias também têm as suas histórias e tal, mas a gente está falando do Rio, que era uma cidade capital do Império, capital da República. Então, uma vitrine para o mundo. Então, a Light tinha uma inserção na sociedade muito especial, né, por essas características. O Rio já era uma cidade vendida para o mundo naquela época, né, com Carmen Miranda, Cristo Redentor, Copacabana, e a Light presente nisso tudo. A Light presente na inauguração do Cristo, na inauguração da Avenida Brasil, e por aí vai. Muito legal. Com hotéis, inclusive, a Light tinha um ativo também, outros ativos, tinha um hotel Paineiras, uma série de outras coisas, e aí a gente vai ficar falando aqui
não vai acabar essa live. Muito legal Por mim tudo bem, não tem problema. Por mim também. E é muito legal ver o quanto você é apaixonado pela empresa. Isso é muito bonito de assistir. Assim, alguém que está há tanto tempo numa empresa e continua tão encantado tanto a sua atuação, mas com a empresa como um todo, né? Como Luiz, não, né? é verdade. Como não, né? Luiz, eu tinha colocado aquelas fotos que você pediu e o pessoal não deve ter entendido nada daquela Uhum. natureza, os passarinhos, umas ruínas. E aí eu queria chegar no Parque Arqueológico de São João Marcos, que é outro ponto de cultura e história relacionado à Light, que Pois é, completou isso 9 anos aí, de inauguração. E aí eu queria que você falasse um exato. pouco sobre essa história desse espaço de memória. Isso é uma outra grande história da Light, né? É por isso que eu digo, como não ser apaixonado por essa empresa, por essa história, né? Não tem como, né? Você trabalha lá, de repente você descobre que tinha uma cidade chamada São João Marcos que está no terreno da Light. O quê? Eu já estava há algum tempo na empresa quando eu descobri isso, porque esse assunto ficou muito calado durante muito tempo, muito reservado. E eu fiquei muito curioso com o assunto, quis a vida que alguns meses depois eu fosse para essa área. Eu não sabia que eu ia assumir um projeto e fazer aquele parque acontecer. Eu fui o fazedor, vamos dizer assim, do parque. Na época eu não era gerente. E um dos meus projetos, que eu digo foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida, e árduo, muito árduo, não foi fácil, foi fazer aquele parque acontecer. Era um projeto que ninguém acreditava, porque tinham questões outras que nós tivemos que enfrentar. Eu tive um diretor que abriu uma porta para mim e eu fui embora. Acho que nem ele acreditou que eu fosse, entendeu? Mas a gente foi. Eu tive, obviamente, alguns parceiros, né? O Instituto Cidade Viva, que também está aí assistindo, né? E apoio dentro da Light, né? E tive que conquistar a credibilidade para que a gente pudesse investir algum recurso. Enfim, abrir uma cidade que estava naquela época fechada e debaixo de 1 metro de terra há 70 anos. Luiz, eu vou te interromper, peço até desculpa, mas para quem Né? não conhece a história de São João Marcos, é esquisito você falar como é que uma cidade estava debaixo de terra. Eu queria que você contasse, assim, é um assunto polêmico e é super Sim. reconhecido a Light ter essa coragem de falar sobre isso e, enfim, de investir nisso, né? De restaurar É. algo assim tão importante. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história Tá. para justificar um pouco dessa dificuldade que você está relatando em tocar esse projeto. Então, eu falei da barragem que foi construída lá na primeira década do século passado. Ribeirão das Lajes, no primeiro momento, não era uma barragem, era uma barragem, mas ela não tinha os dutos, ela era por vertedor, a água caía por vertedor e ia gerar energia lá embaixo. Quer dizer, ela está no topo da Serra das Araras e a distância da descida da serra é a distância suficiente para você ter força para gerar a energia lá embaixo em fontes, no início, fontes velhas. Até então, São João Marcos, uma cidade muito próspera lá na época do café, com auge lá na época do Império de Dom Pedro II, lá por 1860, 70, que era o auge lá do Império. São João Marcos estava, desculpa aqui o termo informal, bombando, né? Com venda de café, até pela proximidade dela com o porto de Mangaratiba. Ela fica numa estrada que liga Rio Claro, o Vale, né, do Café. Quer dizer, São João Marcos ela ia recebendo, né, toda a vinda de café Minas, São Paulo, ela ficava justamente num pedaço estratégico de um trecho da Estrada Imperial, foi um dos últimos trechos da Estrada Imperial, e descia para Mangaratiba, então você tinha essa proximidade para levar o café para outros lugares, exportar e etc. Então, ela chegou a ter 20 mil habitantes nessa época que eu estou falando, que era muito, que era mais do que aqui o Rio. E ela tinha 72 fazendas de produtoras de café e um centro urbano com 2 igrejas, escola, teatro. Ela chegou a ser Teatro. tombada, né? Eu acho que Ela foi chegou a ser tombada e destombada, mas o isso. tombamento já foi por ocasião de uma disputa para tentar não destruir a cidade, porque já o governo foi decisão da Light, decisão de governo, na verdade, com uma máxima de que a capital precisava aumentar a capacidade de abastecimento de água,
Então, Getúlio mandou fazer um estudo técnico para ver como seria, qual caminho mais viável, mais eficaz, eficiente para trazer essa água. Os engenheiros apontaram o Ribeirão das Lajes e uma determinada cota, só que Getúlio pediu uma cota maior ainda. Não vou entrar em detalhes. Isso está em livro, tá? Águas do Rio, livro amarelo, página 220. Você vai ter lá justamente essas cartas do Departamento de Água. Na época, para fazer o parque, nós precisamos fazer 2 livros. Esse e o outro, História de São João Marcos, para dizer o seguinte: a Laje não fez o parque para se retratar com nada, porque a Laje não tinha nada a ver com a história. A Laje foi obrigada a fazer a obra, investir. A Laje não tinha retratação depois de 70 anos. A Laje estava fazendo um trabalho de responsabilidade social, cultura, desenvolvimento regional, um presente para a sociedade, tá? Pelo Instituto Light, que é a missão dele, desenvolvimento econômico e social. E nós precisamos fazer 2 livros para provar toda a história, que é esse das águas e a história de São João Marcos, contada por 2 historiadores com pontos de vista diferentes. Inclusive, demos a cara para bater aí, com um mais agressivo, até um pouco mais firme em relação a Light, o outro mais ameno, e a gente deixou isso. Passou até para o nosso jurídico, e foi. Entendeu? E não foi, então, na construção lá do Fontes Velha, da construção da primeira usina, que São João Marcos acabou, não. Tá? Essa cidade ela era próspera, ela decaiu um pouco com a migração do campo para a cidade, né, com a queda aí da República, a abolição da escravatura, a queda do café. Então, a população vem para a cidade, chega lá, modernização, a cidade já tem uma queda, mas estava lá, era uma cidade histórica, bonitinha e tal. Lá na década de 30, houve precisou desse alteamento por causa dessa obra que o governo, né, encomendou. E aí isso sim comprometeu a inundação total da cidade, todas as fazendas e tal. E aí mandaram derrubar tudo, destruir tudo. E para tentar que isso não acontecesse, tinha o departamento o que é hoje o IFAM, na época era S-IFAM, em vez de instituto era serviço, acho que foi criado em 1936, salvo engano, e em 1939 fez o primeiro tombamento, o segundo tombamento da história do IFAM, do S-IFAM, foi o conjunto arquitetônico de São João Marcos, destombado logo em seguida, absolutamente inédito. Foi, né, o primeiro destombamento do Brasil. Exatamente, por determinação ali do governo para que se fizesse, então, o aumento da barragem e se retirasse todas as pessoas, os moradores da cidade. Certo, foram indenizados, aí eu não vou entrar no mérito, não sei se foi boa, se foi ruim, isso eu não sei, mas os donos os proprietários foram indenizados, né? Mas os escravos, os ex-escravos e os empregados, né? Para onde foi todo mundo? Então, e não é só isso, tem toda uma desarticulação de uma estrutura cultural, de um patrimônio imaterial, né? Aí tem um monte de coisa aí para a gente falar. Isso tudo acabou, foi tudo posto abaixo, houve muita resistência na época, mas não adiantou nada. E aí tudo se calou, as obras foram feitas, o sistema hidrelétrico ele foi se modernizando, a barragem não chega ao máximo, e as fazendas ficaram debaixo d'água, as ruínas até hoje, mas o centrinho histórico não, ele só estava coberto com muita terra, porque ficou anos lá, entra água, sai água, chove, sol, então ficou aí um dia, vamos fazer algo por esse lugar. Aí me levaram lá, engraçado que eu estava até conversando ontem com o Fernando Portela, que é do diretor do Instituto Cidade Viva, e ele está falando que achou uma foto da nossa primeira ida lá, eu olhando. Claro, eu estava olhando porque eu estava observando o seguinte: o que é isso? Tem uma cidade aí, não conseguia ver nada. Só vi a pontinha da igreja. O que eu vou fazer? Eu não sabia eu não tinha a menor ideia, entendeu? Primeiro que eu não tinha experiência na parte de projeto, eu aprendi fazendo. Estou muito sincero aqui. Muito menos entender que tinha uma cidade ali, o traçado dela. Mas aí aqui também uma homenagem ao Instituto de Arqueologia Brasileira, lá, o professor Ondemar e a Jandira foram muito parceiros. Quando eles abriram a primeira etapa da arqueologia, caiu a ficha. Eu entendi o traçado da cidade, me encantei, comecei a me encantar pela história, e aí que a coisa começou a andar, e a gente conseguiu abrir algumas portas para a Light. Inclusive, temos a Secretaria de Cultura, que é parceira todos esses anos, nós temos que dar esse mérito também, desde o início, não só para desenvolvimento do projeto e né, fazer o parque, mas também para manter a programação anual desse espaço, né? Então eles são
são sócios, vamos dizer assim, são muito parceiros mesmo. É um exemplo, isso é um exemplo de parceria público-privada, economia criativa, é um exemplo que deveria ser seguido em muitos lugares, porque foi feito com muita retidão, com muita honestidade, o dinheiro foi todo empregado, é lindo, está tudo lá, nada foi roubado, graças a Deus, batendo na madeira aqui, porque fica numa estrada e a gente tem coisas bonitas lá. Então, assim, inauguramos em 2011 um espaço lindíssimo, onde a gente fez um centro de apoio ao visitante muito bacana, né, com um bistrô, a gente desenvolvendo as pessoas. A Tina, que cuida lá do bistrô, ela foi especializar, foi pago para ela especialização como chefe de cozinha. Desculpa. Ela hoje faz lá pratos, e aí a gente tematizou lá os pratos, né, com nomes de personalidades da cidade, como, por exemplo, o empadão do Breves, o ovo do Capitão Mor. Eu devo estar trocando um pouco as bolas, mas é mais ou menos por aí. E a gente fez alguns trabalhos nas ruínas de anastilose, né, e hoje o parque está muito bem equipado, é um museu a céu aberto, e lá nós vamos tratar diversos temas: história, cultura, história local, eficiência energética, meio ambiente, tem observatório para pássaros, tem colheita horta orgânica, enfim. É um lugar, pode tirar foto, as pessoas vão lá para tirar foto, vão de moto, vão de carro. Assim, são várias possibilidades que a gente tem nesse lugar. Eu não sei, eu acho que eu respondi a sua pergunta inicial. Com certeza, você contou a história. Com certeza, você contou a história da cidade, contou a história do parque. Foi até além do que eu tinha inicialmente proposto. O pessoal do Parque Arqueológico também está comentando aqui no nosso chat. Somos quase 50 pessoas já nessa conversa, estou super animada aqui. Legal. Luiz, a Light tem investido esforços para afirmar o compromisso histórico com a preservação. E nesse contexto, vocês desenvolveram o Acervo do Futuro, que é inclusive uma pergunta aqui do Alex Santos, que está perguntando o que é o Acervo do Futuro, se acervo não é uma coisa do passado. E aí, com esse Acervo do Futuro, vocês têm a intenção de dar continuidade à construção do conhecimento. Você pode contar para a gente um pouco mais desse projeto? Claro. Tá, eu tenho o maior prazer em falar do Acervo do Futuro. Primeiro, tá, antes de falar do Acervo do Futuro, eu queria que, assim, né, compromisso histórico é um termo que eu gosto muito. Ele é um termo, na verdade, não criei, é uma cola, ele é usado na Itália, né, que tem um acervo histórico incrível, um patrimônio incrível. E uma empresa com tantas preocupações técnicas, operacionais, administrativas, ela permitir, né, ela dar um espaço, ela delegar para uma equipe cuidar dessa parte, eu acho que é um ato assim, de uma generosidade. Não é porque eu trabalho na Light, não, gente. Vamos pensar, é um ato de uma generosidade muito importante, é uma grande generosidade com a população, né? Que ela poderia fazer uma coisa básica, mas assim, a gente faz uma coisa bem sofisticada. Eu acho, o tamanho da Light, eu acho bem sofisticado. Então, eu quero agradecer aos gestores, a Ana Marta, os gestores anteriores também, que permitiram, né, que a gente continuasse fazendo esse trabalho, que é uma entrega de conhecimento, é uma entrega de entretenimento, desenvolvimento econômico, social, educação, uma população para o futuro, para o jovem de hoje, que vai ser o cliente de amanhã, e, obviamente, para os que já são adultos hoje, poderem aprimorar, enfim. Então, eu quero deixar aqui, eu tive muito respeito ao longo desses anos todos, eu e minha equipe, para poder tocar e fazer esse trabalho diante de tantas prioridades que uma organização privada, né, de negócio, de mercado, com capital aberto tem. Então, eu queria deixar esse agradecimento, acho importante isso. E agora falar do Acervo do Futuro. Esse já foi invenção minha, Alexandre, já foi uma invenção minha. Logo quando eu assumi o Instituto, eu falei o seguinte: gente, o Acervo da Light parou em 1960. Todo respeito a quem o construiu, é o que dava para fazer na época, mas vamos lá, cadê 2000? Cadê 2010? Não, sabe, tinha muito pouco. E eu falei, precisamos fazer imediatamente essa ponte, senão a galera lá de 2050 vai me xingar, vai xingar o Diadinho, não sei se eu vou estar aqui, entendeu? Mas vamos falar, eu não quero que fique falando de mim, não, deixa eu, entendeu? Então, vamos cuidar disso agora, por onde a gente puder começar. Eu não tenho como provar
entendeu? Que esse objeto, que essa caneta aqui, vai ter interesse histórico, patrimonial daqui a 30, 50 anos. Mas algumas coisas são quase que óbvias. Então vamos lá. Exemplo, pandemia. As notícias, as ações da Light, a comunicação, as ações de RH, as ações com o nosso pessoal, toda a postura da empresa, tudo que a empresa está comunicando, as notícias que saem no jornal de relevância, com certeza isso vai ter, não tem como não ter, gente, a não ser que o mundo mude de uma tal forma, isso vai ter interesse histórico daqui a 20, 30, 50, 60, 100 anos, como nós deixaram para a gente esse legado, nós precisamos deixar também um legado. Então, hoje nós temos um foco no que está acontecendo hoje e temos uma técnica que foi desenvolvida por nós para a gente poder ver o que pode ter mais relevância e construir essa história do momento. A gente não vamos pegar todas as matérias do jornal, mas nós vamos pegar uma quantidade suficiente que conte esse momento da pandemia, não só a Light em relação à pandemia, mas como é que as questões econômicas e financeiras do setor, as questões, o que está sendo falado na mínima de uma forma, a gente vai fazendo de uma forma, não é tudo, né? Então, hoje o Diadingo tem essa missão, né? Só de pandemia nós temos 1.450 itens, a maioria, obviamente, impresso, não é digital, né? Matéria, publicidade, peça. A maioria é comunicação. Essa comunicação que vai se transformar em informação histórica daqui a alguns anos. Eventualmente, numa situação normal, fora a pandemia, pode ser que uma planta de um projeto novo, né, uma foto da construção do trilho do VLT, nós fizemos, todo o acompanhamento do VLT, né, as escavações, o que foi encontrado de arqueologia lá embaixo. Quer dizer, lá na frente, você vai ter uma história super parruda. Você vai ter a construção das linhas de bonde, que nós já temos. Depois nós vamos ter o aterramento das linhas de bonde. Depois vamos ter abrindo para fazer a linha do VLT, aí acha arqueologia, aí faz o VLT, depois o VLT andando. Então, a gente quer compor essa ponte. Então, o primeiro passo, quando eu assumi o Instituto Light, lá em 2016, foi a gente fazer a ponte dos últimos 20 anos, a começar por aquilo que era possível, vídeos corporativos, peças publicitárias, campanhas, tudo de eficiência energética que a gente falava, segurança com a rede, notícias em geral, que a gente pôde, eventualmente, uma planta de um projeto, um mapa, ou algum objeto até que a gente... isso aqui pode servir no futuro. Tá? E agora a gente começa a manter isso como uma rotina, e a pandemia, obviamente, é lamentável, né? Mas é um prato cheio para acervo do futuro. Vai ter muito interesse. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Não dá para a gente viver só de acervo do passado. Nossa, verdade absoluta. A história de hoje vai ser o passado de amanhã. Não dá para a gente parar em 1900 e esperar que esse seja o passado sempre, né? Sempre, exatamente. Luiz, falando em pandemia, nesse período de isolamento, as redes sociais de diversas instituições têm realizado ações de informação e aproximação com o público. Inclusive a Memória, né, intensificou a sua rotina de programação online, voltada a esse período que as pessoas não têm acesso aos acervos, à biblioteca. Faz parte, inclusive, essa live que a gente está fazendo faz parte dessa ação. Eu queria saber da Light, o que vocês estão desenvolvendo nesse sentido? Bem, falando um pouco aqui da parte educativa e cultural, dessa parte histórica, né, mais da parte do Instituto, nós fechamos todas as portas. O parque está fechado, o Centro Cultural está fechado, o museu, tudo fechado. O que nós fizemos logo, rapidamente, tá? Não tivemos um tempo ali, mas não foi muito. Nós passamos tudo para o digital. Quer dizer, passamos tudo, você não passa, mas nós fizemos uma ativação digital muito mais robusta do que tínhamos antes, porque a gente tinha o objetivo de, primeiro, entreter a criançada que está em casa, para que eles possam atrapalhar um pouco menos os pais que estão trabalhando. Continuar dando os nossos recados até para os pais, sobre consumo, em casa principalmente, sobre consumo consciente, como nesse período de pandemia, todo mundo em casa... fazer muito carregador de celular, né? Todo mundo abrindo, fechando geladeira. Então, a gente brincando, eu digo brincando porque é tudo muito lúdico, é tudo feito de uma forma muito fofa. O nome é esse, é fofo. Nós temos lá os educadores,
né, do nosso time, que são elas fazem uns vídeos, e aí elas assim, dão dicas, mas não é chegar e dar a dica assim, pá. Não, tem toda uma historinha, tem toda uma... Aí só vendo mesmo para vocês poderem, porque eu falando assim é uma graça. Ele já começa na vinheta de abertura, já é fofo ali, e todo momento elas explicando, aí vai, tem experiência, tem experimento, tem dica para fazer uma brincadeira para a criançada em casa, segurança, cuidado com a tomada, excesso de carregador, tudo isso, mas é feito com tanto carinho, né, com uma forma tão especial. E o parque também, da mesma forma, o parque está fazendo isso, obviamente cada um buscando os temas que têm maior pertinência. Nós estamos brincando com o acervo também, nós estamos levando as fotos, o antes e depois, que a gente já tinha da exposição, né, nós estamos levando curiosidades, né, e a parte de cultura, nós conseguimos algumas peças teatrais, nós conseguimos replicar essas peças no nosso digital. E o que mais, gente? É tanta coisa que... Vamos lá, a parte de cultura. Tem o Quanta Energia também. Quanta Energia é uma parceria que a gente tem com uma empresa chamada Commitment, da Márcia. E a Márcia tem as licenças da Mad Science, que é referência em entretenimento mundial, é canadense também. É igual a Light Era, né? Então é bom, né? Então, assim, eles têm uma forma de falar da eficiência energética muito especial, ela é diferenciada, são dois cientistas malucos que fazem interações, ela é, ao mesmo tempo que ela tem um quê de sofisticação, mas é uma sofisticação para público muito pequeno, entendeu? Ela é extremamente lúdica, didática, para um público muito infanto-juvenil, mais infanto, né? A criançada pira com eles dois, e eles têm um quê de sofisticação, não sei nem dizer por que isso, mas eles têm. Eles conseguem fazer de uma maneira diferenciada, eles fogem do comum. Então, e a gente está levando esse conteúdo, obviamente, em versões mais encurtadas, né, para o digital. E o digital... Luiz, desculpa, o Eduardo está perguntando onde que o grande público encontra esse material. Nos nossos... No Centro Cultural, Facebook, Instagram, e no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Agora, se você quiser o endereço completo, depois porque eu vou ter que pegar uma cola aqui. A gente coloca depois na descrição desse vídeo, depois a gente coloca para o pessoal acessar. Tá tudo aqui, me passaram já essa cola, mas eu não queria tirar o foco aqui, mas eu passo tudo depois, porque são muitas, porque a gente tem o corporativo e tem todas as redes do educativo cultural, tá? Então eu posso depois passar, Eduardo. Tá? E no corporativo, você quer saber do corporativo também, da Light geral, ou só dessa parte de cultura? Acho que ele estava falando meio em geral, assim, onde que você estava citando algumas peças, e ele perguntou onde que a gente podia encontrar. Toda essa parte, né? Esse conteúdo mais lúdico, didático, vamos dizer assim, de cultura e de informação, eficiência energética, segurança na rede, experiências, experimentos, etc., a Quanta Energia, tudo isso você vai encontrar no Centro Cultural, lá nas redes do Centro Cultural. É só jogar lá na lupazinha, Centro Cultural Light, e você vai ter acesso lá ao Instagram e ao Facebook, e o Parque Arqueológico e Ambiental da mesma forma. Tá? Maravilha. Essencialmente Luiz, nisso. Eu passo para a próxima pergunta, você quer que eu te interrompi? Desculpa. Não. Eu continuo perguntando ou você ainda tinha coisa para falar sobre isso? Pode perguntar, vamos responder as perguntas do pessoal. Eu já anotei, o pessoal tá mandando, aí algumas eu puxo que a gente tá falando, mas outras eu tô deixando pro final. Vamos interagir. Com certeza. Luiz, como nesse período, né, que a gente falou, que a gente está vivendo tão atípico, como você e a sua equipe, responsável pela manutenção do patrimônio histórico, tem dado continuidade aos trabalhos, principalmente de cuidado de acervo, de controles? Qual que é essa dinâmica que vocês desenvolveram? Desculpa, como é que a gente... cuidados com acervo... Isso, nesse contexto da pandemia, que a gente não está fisicamente nos espaços, como é que vocês têm feito para preservar? Tem uma série de controles, você citou no início, tem de umidade, tem de temperatura... sim. Então, a nossa reserva técnica, que é onde está a grande parte do acervo, o Diadingo, é a 5ª vez que eu cito o Diadingo, né? Deve estar feliz da vida. O Diadingo vai
ele tem uma rotina, ele vai 1 ou 2 vezes por semana até a sede da Light, justamente para revisar tudo isso, para ver se está tudo certo, se está tudo no lugar, se a umidade está correta, se a iluminação está correta, se não tem água, se não tá... Bom, ele faz aquela checagem geral. A parte de salvaguarda, que é para o acervo do futuro, nós estamos fazendo de casa, digital. E, enfim, todo o nosso trabalho, assim, a equipe, nós conseguimos fazer uma lógica de trabalho de forma que ninguém parou. Nem os educadores, né, que tinham a missão de receber as escolas, e as escolas são diárias, né, de manhã, de tarde, 2, 3, não tinha uma agenda. Todos tiveram atividade, porque a gente reorientou todo tipo de trabalho para o digital ou para ajudar em outras tarefas da área. Tá? A gente está fazendo tudo remoto, mas estamos cuidando de tudo. Eventualmente alguém vai lá ver alguma coisa. Os projetos todos, nós vamos, só dar um spoiler aqui, tá? Nós vamos ter novidade no museu, já aprovado, com recursos, já na nossa área de compras. Nós vamos ter algumas novidades no Centro Cultural. Eu não vou falar o que é, mas assim que passar a pandemia... Assim, toda essa parte administrativa, nós estamos tratando agora, administrativa eu digo o seguinte, né, aprovações, contratações com a área de compras, tudo isso a gente já está, né, os projetos já estão desenhados, tudo certinho. Então, assim que a gente puder começar a botar a mão na massa, a gente coloca. E lá para 2021, esse ano acho que não, esse ano a gente não consegue ter pronto, mas lá para 2021 a gente vai ter bastante novidade física, lá nos espaços físicos, no Centro Cultural e no Museu Light da Energia, com certeza, e no acervo. Oba, já esses aí com a gente certeza. Curioso. É só esperar. Luiz, eu vou passar agora para as perguntas do público. Eu fui recolhendo, o pessoal foi comentando ao longo da nossa conversa. Inclusive, quem tiver com alguma pergunta aí já engatilhada, aproveita para mandar, que eu vou fazer todas nesse momento. O Alexandre Falcão perguntou se existe algum projeto ou alguma ideia relacionada a tornar a memória institucionalizada os momentos da cidade pandêmica e pós-pandêmica. Eu acho que você já começou a responder, né, desse acervo do futuro, que vocês já estão fazendo esse recolhimento. Sim. Que é eternizando, ele fala eternizando os impactos da virose no cotidiano do Rio e as mudanças inesperadas, incluindo o consumo da energia. Sim, nós estamos tendo bastante responsabilidade com isso, primeiro pelo fato da Light já ter um acervo, então é natural que a gente tenha preocupação de alimentar esse acervo com essa história, né? Segundo, que a Light é uma empresa que não para, então mesmo no período de pandemia, a Light é essencial, e nesse período de economia é que ela não pode, ela tem que ser perfeita, né? Porque se faltar luz, a pessoa não trabalha em casa. Quem está em casa, né? Nosso pessoal de campo está na rua com todo cuidado, né? Com todo acompanhamento lá da nossa... Então, assim, a gente precisa contar como é que a empresa se comportou nesse período, como é que nós trabalhamos todas as atividades do público, né? Como é que nós trabalhamos a nossa comunicação, né? A preocupação vai ter um pouco além. A gente vai ajudar a contar um pouco dessa história em outros aspectos também, Alexandre. É claro que a gente não vai captar tudo, porque fugiria um pouco da lógica, né, do perfil da Light, mas a gente está pegando bastante coisa. A gente quer deixar ali algo que faça algum sentido para aqueles que no futuro queiram entender o que aconteceu nesse momento. Muito legal, Luiz. Luiz, o Marcelo pergunta como a história da Light pós-privatização, a partir de 1996, é tratada e armazenada na empresa. Há participação do Instituto Light nessa situação? Não, na verdade, quando a Light foi privatizada, em 1996, já existiu o Centro Cultural e uma equipe dedicada ao Centro Cultural, já existiu o acervo, o acervo histórico e o Centro Cultural. Tá? O Instituto Light, ele só começa em 2006. Tá? E aí a gente vamos dizer assim, a gente potencializa a ativação desses espaços, desse conteúdo do acervo, do espaço do Centro Cultural, e começa a fazer um equipamento mais amplo, com essa ampliação do espaço, que eu falei, a Praça das Energias, o Museu, o Parque e outras coisas, quanto à energia, a partir do Instituto Light, em 2006.
tá? E a gente não para. De lá para cá, muda a gestão, entra a gestão. Isso é outra coisa interessante. A gente vive numa cultura, né, muito de descontinuação daquilo que vem sem feito. Porque a gestão anterior, porque não estou falando da Light, não, hein? Tô falando, assim. Você ouve prefeito novo falar assim, você ouve gestor novo falar assim, gestão anterior. Tá. Uma coisa muito legal, tá bom, gente, o que é ruim tem que ser melhorado, tem que ser mudado, mas o que é bom precisa ser aprimorado, mantido e aprimorado, né? Então, uma coisa muito legal, aí eu digo, das administrações que passaram pela Light. De novo, não houve descontinuidade de nada. Por isso que nós falamos, hoje nós não chamamos de projetos, nós chamamos de programas. Projetos eles foram no dia que eles foram construídos. O parque deixou de ser um projeto quando ele foi inaugurado. Ele hoje é um programa, ele se repete, ele vai sendo aprimorado. O museu é um programa, o Centro Cultural é um programa. Então, porque a gente consegue dar continuidade e mais. A gente consegue dar continuidade, a gente consegue requalificar, a gente consegue melhorar. E a gente faz isso com fontes diversas de recursos, não só com dinheiro direto da Light. Existem recursos, né, que a gente busca naturalmente para a gente, parcerias para a gente poder desenvolver esses produtos. Mas, mais uma vez, eu agradeço às administrações que respeitaram o trabalho do Instituto Light no âmbito da cultura, do educativo, do cultural e do social, nos dando condições de chegar no patamar que nós chegamos. Eu brinco, a minha equipe me chama muito... Não sei se eu vou poder falar isso aqui. Né? Pode sim. Eu costumo brincar e dizer que é Disney Light. Diz, não fala isso, que vão achar que a gente não trabalha. Olha só, eu não tenho a menor preocupação, porque para fazer isso, você trabalha muito. Quem é que tem dúvida que você, para fazer um espaço desse, tem que passar por uma série de burocracias? Então, assim... Mas é muito divertido quando fica pronto. E Disney, gente, não é falar... Quando você fala Disney, você está falando de uma referência à experiência de marca, uma referência mundial à experiência de marca. Então, eu estou falando de comunicação na veia. Então, assim, eu estou, ao mesmo tempo, fazendo uma entrega para a sociedade no âmbito da cultura, no âmbito da instrução, do educativo, do entretenimento, do desenvolvimento de novos talentos, mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma experiência com a minha marca, com a marca Light. Sem dúvida, assim, a memória empresarial... Disney, exatamente. Ela é brilhante nesse aspecto de branding, de identidade de marca. Inclusive, a gente está com uma série na memória, que é o Papo de Memória, só sobre memória empresarial. Eu recomendo quem se interessar nesse assunto, dê uma olhada na nossa página, que as inscrições para o episódio 2 estão abertas. Mas é isso que você falou, Luiz, assim, é uma entrega social, sim, mas também é uma entrega que tem retorno para a empresa. E não é pouco, é muito. Assim, a Light está profundamente ligada com a população carioca, ela já é um patrimônio da sociedade carioca, e exatamente. Isso é muito reflexo do investimento em preservação histórica, esse retorno histórico. O termo que você usou é retorno histórico? Compromisso histórico. Compromisso histórico, é isso, é justamente isso, né? Do quanto que a marca ela se conecta com as pessoas, com os seus clientes. Luiz, agora a última pergunta do público, que é uma pergunta que eu adorei. O Vitor Targino pergunta qual o trabalho que você mais se orgulha de ter feito na Light e por quê? Bom, Vitor Targino, eu sei bem quem é o Vitor Targino, né? É muito difícil responder. Ele é esperto, né? Muito difícil responder a sua pergunta, porque eu sou muito apaixonado pelo trabalho que eu faço. Eu falei aqui muito do Instituto, mas hoje está tudo junto, o Instituto de Comunicação. E o Instituto, para mim, é um instrumento de comunicação. E a Light, de uma maneira geral, é uma empresa incrível, com projetos também técnicos muito robustos de eficiência energética, inovação, né? A área de P&D, a área de relacionamento com comunidade. É uma empresa muito rica em muitas coisas. A gente quer, e eu tenho hoje um grande desafio, que é um desejo muito grande meu, fazer com que a sociedade perceba essas entregas positivas da Light de uma forma mais efetiva. Gostaria muito de conseguir concretizar esse objetivo pela comunicação, tá? Pela comunicação, pela publicidade, pelas redes sociais, enfim, por um trabalho estratégico, estruturado de comunicação, assessoria de imprensa.
Então, e tudo isso me encanta, amo muito tudo isso, né? Estou citando aqui um monte de marcas, amo muito tudo isso, sou realmente apaixonado pelas crianças. Tem um amigo que trabalha comigo, o Alexandre, que diz que eu sou louco, porque às vezes eu abro as salas de atividade educativa do nada e paro lá um negócio. Não, eu estou chegando às vezes do almoço e eu não sei o que falar, porque eu não fui chamado ali, né? Eu começo a cantar parabéns. O que eu fazia, boa de criança, todo mundo me olhando, eu fui lá, queria ver, e a gente canta parabéns. Então, assim, o que eu posso dizer é que o maior desafio da minha vida, profissionalmente falando, não foi assumir gerência, não foi nada disso. Isso eu tirei de letra. O maior desafio da minha vida foi fazer o parque. Esse foi o maior desafio da minha vida, por causa dos entraves locais, os entraves históricos que nós tivemos que desmistificar. Na verdade, não havia entraves. Esses entraves eram mitos, né? Sabe? E nós tivemos que... A primeira coisa foi ter coragem para desmistificar isso tudo, depois coragem para aprovar a administração da empresa, que o trabalho era sério, ia ser feito, ia ser entregue, ia ser realizado. E eu consegui, graças a Deus, fico muito feliz. E esse foi o trabalho mais árduo da minha vida. Foi um projeto de 4 anos, bem clássico, né? O tempo médio, um projeto de média complexidade. Agora, ele é tão robusto que ele está aí até hoje, né, gente? Passou por várias administrações aí, vários presidentes, e todos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas de alguma forma ou de outra a gente conseguiu convencer todos de manter esse espaço, né? E, ao contrário, mais do que manter e aprimorar, porque ele poderia estar lá degradado, ele não está, não. Primeiro, a equipe do Instituto Viva, que é muito competente, né? O Zeca, aí um abraço para o Zeca, para a Cris, para o Fernando. E, assim, nós fazemos uma gestão compromissada em não só manter, mas em melhorar, aprimorar. Já que é para dar, já que é para entregar para a sociedade, vamos entregar o negócio direito, né? A sociedade já tem tanto problema, então se é para fazer, faz direito, então não faz. Muito bom, Luiz. Luiz, e para... Vitor, o meu trabalho mais difícil foi o parque. Mas eu amo todos. Agora todos os outros projetos estão com ciúme. É isso, é uma realidade. Luiz, para terminar, eu costumo pedir indicações de conteúdos. E aí entra filme, música, livro, podcast, tanto sobre o tema que a gente está falando agora, ou claro, sobre alguma coisa que você está vendo agora e que achou interessante, que vale a pena compartilhar nesse contexto, com essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Fica o espaço aberto. O que você está vendo de bom agora? Na verdade é o seguinte, eu um dia desses assisti novamente um filme de 2008, que eu tinha já assistido na época no cinema, que é o curioso caso de Benjamin Button. Por que eu vou citar esse filme aqui? Esse filme, a estrutura dele é uma estrutura romântica, de certo modo, mas ele brinca, ele relativa à história. E quando eu queria até deixar isso como recado aqui, como uma proposta, né, como uma sugestão, a história ensina muito a gente. A história, ela pode ensinar a gente a caminhar melhor no futuro. Isso que nós estamos vivendo hoje, se você olhar para trás, você vai achar diversos sentidos e uma lógica maior para o que está acontecendo. E isso, com certeza, não estou dizendo que isso que está acontecendo hoje vai fazer com que o mundo seja perfeito amanhã, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, se nós pensarmos na ótica da história, a gente vai entender que isso vai passar, que isso vai trazer muita coisa nova para a gente, que isso vai trazer problema, vai trazer muita coisa boa. Então, a história, olhar para a história não é viver no passado, para com isso. Não é nostalgia. Olhar para a história é ter riqueza para você criar um futuro melhor. Para quem sabe olhar. E quando você faz uma relação, e esse filme, como ele troca, ele inverte, né? Ele nasce velho e morre novo quando ele deveria nascer, ele transpassa pela história, então você consegue fazer esse paralelo, e muitas vezes fazer esse paralelo é muito importante para a gente entender que os momentos difíceis passam, né, para a gente entender a dinâmica da vida, para encurtar aqui, para não filosofar muito. Eu me emocionei um pouco aqui, porque assim, eu falei de muita coisa aqui que mexe comigo e tal,
Então, e momento também de pandemia e tudo mais. Então, assim, é realmente um momento para a gente repensar, né, a vida e fazer reflexões mais profundas. Eu sei que o dia a dia é difícil, está todo mundo correndo, às vezes não tem tempo nem de parar para pensar, mas olha, pensar faz bem, viu? Pensar faz bem, faz a gente ser melhor como ser humano. Eu queria o livro, que puxar saco aqui da Light, mas não é isso não. Quem puder, gente, está baratíssimo, viu? Eu não tenho mais para dar, não. Acabou. Mas na internet tem ainda para comprar e está aí entre 10 e 30 reais. Esse livro que vai comprovar muitas coisas que eu falei aqui, que é Light, a história da empresa que modernizou o Brasil. Ele é do Duncan McDowell, esse canadense. Na verdade, ele escreveu o primeiro livro, The Light, na década de 80, e no Instituto Light, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi refazer esse livro, quer dizer, reeditar, né, com uma nova roupa, aí, com uma nova capa, mas, obviamente, o mesmo conteúdo. Trouxemos o Duncan aqui no Rio e tudo mais. Foi em 2008 que a gente fez isso. Esse livro é muito rico, ele conta de uma forma agradável a história aí da vinda da Light para cá e seu desenvolvimento nas primeiras décadas, né? Fala aí das dificuldades do Alexander Mackenzie em fazer negócios aqui no Brasil, da nossa cultura, enfim. Então, ele é bastante interessante. Então, fica essa recomendação aí do livro e do filme. Muito bom, Luiz. Eu queria incluir, assim, a Light e a Memória da Eletricidade fizeram várias parcerias incríveis ao longo, enfim, da história de vida da Memória, que é muito mais jovem que a Light. Tem vários exemplos bem legais para coisas que você falou. O Reflexo da Cidade é um que me vem assim à mente mais rapidamente, mas com certeza tem muita coisa legal para compartilhar, assim. Luiz, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Foi incrível, bate-papo super agradável, o pessoal super elogiou você, elogiou a Light. Depois você dá uma olhada no chat, não dava para repassar tantos elogios, mas foi muito legal. Obrigada por compartilhar um pouquinho da história da Light, um pouquinho da sua história. Tenho certeza que a gente ainda vai construir muitas coisas juntos e vocês, sem dúvida, estão de parabéns pelo caminho até aqui. Foi uma grande honra, né, estar aqui mediando esse debate entre você e o público. Pessoal de casa que acompanhou a gente, muito obrigada. Eu convido vocês a acompanharem as outras lives que a gente está fazendo, voltadas à preservação histórica. Tem também sobre gestão e liderança e saúde, né? Nesse momento, especificamente, a gente abriu essa série de lives, nesse momento importante. Luiz, mais uma vez, muito obrigada. E a gente Obrigado, vai se Raíssa. falando. Eu que agradeço a presença de todos na live. Agradeço a você e a toda a equipe da Memória da Eletricidade. E recomendo que assista as outras lives, que eu estou vendo que vocês estão trazendo o pessoal top. Aí agora tem uma executiva de São Paulo, na próxima, não é isso? Dia 6, né? Tem na série Papos de Memória, a Márcia Pazin, que vai falar sobre acervos empresariais. Vai ser bem legal. Essa é uma série que a gente está fazendo especificamente em parceria com a Associação Brasileira de Memória Empresarial, mas as outras também estão super legais. Recomendo para todo mundo. Luiz, a gente vai ficando por aqui. Um abraço enorme. Foi um prazer, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.